Paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Tiago de Souza, da Assembleia de Deus, aqui em Portugal. E o objetivo desse vídeo é auxiliar você, professor da Escola Bíblica Dominical, trazendo subsídios curtos, diretos, para que você consiga expandir o seu pensamento e as suas técnicas de ensino. Sei que a inspiração divina para ensinar, a lição inspirada, isso só vem através da oração, da sua comunhão com Deus, da sua leitura bíblica. Isso é fato, você como professor já sabe disso. Eu só estou aqui para auxiliar alguns pontos que eu considero aqui meridianos da lição, para atentar o seu pensamento a detalhes importantes da lição. Tá? Então a lição de hoje é a número 3, referente a 19 de outubro, que tem por título O Corpo e as Consequências do Pecado. E a minha primeira dica é que você vá aos objetivos da lição. Por quê? Logo na página 19, porque os objetivos da lição é o que vai te fazer calcular o tempo que você vai usar na aula. Há igrejas que usam 1 hora de aula, 60 minutos de aula na escola bíblica dominical. Há outras que usam 45 minutos. Enfim, o que é interessante, os objetivos da lição, ela vai dividir a matéria em 3 partes, que são os 3 tópicos principais da lição. Anote num papel, para você não ter que ficar voltando a página, e anote, perdendo tempo, né, voltando a página, às vezes você se esquece de voltar a página, e isso aqui é bom para te prender na lição. Anote os 3 objetivos da lição. Você tem aí a revista de professor, na página 19, aí tem aqui, objetivos da lição. Analisar como o ser humano foi criado em perfeição e de que forma o pecado trouxe sofrimento. Objetivo número 2, explicar que apesar das consequências do pecado, o ser humano continua responsável por suas escolhas. Objetivo número 3, refletir as limitações físicas e as enfermidades como realidade pós-queda, mantendo a esperança na glorificação do corpo. Pronto, temos aqui 3 objetivos. Um objetivo para cada tópico. Você tem, em média, 15 minutos para cada tópico. Pronto, isso aqui vai te ajudar a você não passar do horário e também não ficar muito preso em um tópico. Então você já sabe. Primeiro tópico, fique de olho no relógio. Você tem em média 15 minutos. Ah, mas são 3 tópicos, vai dar 45 minutos, eu tenho 1 hora de aula. Ótimo. Os últimos 15 minutos é para conclusão e até mesmo uma abertura de oportunidade para alguém fazer algum comentário, fazer perguntas e tudo mais. Terminar a aula no horário vai fazer você ganhar crédito, ganhar ponto com o seu responsável de escola bíblica dominical, com o pastor da igreja e com o superintendente, é o que eu quero dizer, e também com os próprios alunos. Se os alunos entenderem que a sua lição, que a sua aula, ela é dinâmica, objetiva e econômica no tempo, pode ter certeza que as chances deles voltarem na próxima semana são muito altas. Então, ganhe a confiança. Agora, se você ficar passando do horário, você vai perder credibilidade com os responsáveis da IBD, com o pastor da igreja e com os alunos. Aí ninguém vai escalar você para dar aula a mais, tá? Então, respeite o horário. Objetivos da lição, você tem aproximadamente 15 minutos para cada tópico. Trabalhe dentro deste tempo, você vai distribuir muito bem a lição e vai focar bem no assunto. Por que anote separado? Para toda vez que, às vezes, uma pergunta que algum aluno faz, ou até mesmo você que acaba linkando palavras e indo a outros pensamentos, acaba fugindo muito do objetivo da lição. Então, você com um esboçozinho do lado, sempre lembrando o objetivo da lição, vai fazer sempre você se atentar e voltar para a aula, não fugir, não ir para muito longe. É bom você ter algumas coisas esporádicas, mas o mais importante é ficar focado na lição. A palavra-chave é o pecado. O pecado, você sabe que é errar o alvo. É importante falar sobre o pecado, principalmente sobre o que a Igreja Católica chama de o pecado original, que é a herança que Adão e Eva deixou para nós. Quando vai subir a nossa ascendência, todo ser humano chega em Adão e Eva. E essa herança que eles deixaram para nós foi a lei do pecado. Deus tinha feito um acordo com
com Adão, dando total liberdade, responsabilidade, autoridade sobre a terra, sobre a criação. Todo o cenário foi criado para Adão. Inclusive, na aula passada, nós falamos sobre essa questão que as pessoas gostam de chamar de o planeta Terra de a mãe natureza, sendo que mãe é um cargo hierárquico acima do filho. Para o planeta Terra ser a mãe natureza, significaria que a Terra está superior ao homem, quando na verdade não é. O homem é superior à natureza. A natureza foi criada para o homem e não o contrário. Por isso temos que cuidar da natureza, porque estamos automaticamente cuidando de nós mesmos, tá? E não que ela é uma mãe que está acima de nós na hierarquia da criação de Deus. Nada disso, tá? O homem é a coroa da criação de Deus. Você sabe disso, que isso foi conteúdo da lição passada. Então você vai falar sobre o pecado, isso aí a gente já sabe. Mas no primeiro tópico tem algo muito interessante, muito novo, que é o que vai despertar um assunto interessante, até mesmo uma boa discussão na sua aula, que é essa questão da gerontofobia, que é o medo de ficar velho, ou a aversão aos velhos, a aversão à velhice. Isso aqui é um tema que dá para você trabalhar muito em cima dele, porque é um tema moderno, é um tema atual, é um tema recente, e é algo que acontece, não é verdade? Eu lembro que em 2008, aproximadamente 2008, eu li uma matéria numa revista sobre um fenômeno psicológico chamado quidultes. Você pode até pesquisar depois aí, que era pessoas velhas que queriam se vestir, ou se vestiam, como pessoas novas. Velhos que se vestiam como adolescentes. Era um fenômeno chamado quidultes. Hoje está agora a era das fobias, né? Xenofobia, cristofobia, enfim, você conhece as fobias todas aí, né? Agora tem a gerontofobia. Geron vem de velho, é do grego, e fobia é medo. Então, é medo da velhice, aversão aos velhos, acha que os velhos são lentos, que os velhos não sabem das coisas, e até mesmo uma rejeição a si mesmo quando você completa, chega nos 40 anos de idade, a crise dos 40 anos de idade, como é o meu caso também, que a gente acaba ficando preocupado com a saúde e tudo mais. É algo que a gente acaba refletindo. Então fale sobre isso, pesquise aí sobre gerontofobia e explore esse assunto que está no primeiro tópico, que tem como objetivo analisar o ser humano, que é analisar o ser humano como composição física, tá bom? Não fuja disso. Esse primeiro tópico é para analisar a composição física, a inteligência física da criação de Deus, essa obra-prima das mãos de Deus, que é o corpo físico. Trabalhe somente nisso. Você tem 15 minutos para trabalhar somente nisso, tá bom? No tópico 2, nós já falamos sobre a responsabilidade humana, que é o objetivo número 2 da lição, lembra? Vamos ficar nos objetivos. Você vai ter 15 minutos agora para falar sobre responsabilidade humana. E lógico, quando fala-se de responsabilidade humana, fala-se de liberdade, fala-se de livre-arbítrio. Cuidado com essas polêmicas entre arminianismo, calvinismo. Quem já leu os escritos de Armínio sabe que tem pequenos pontos divergentes, assim como quem já leu alguns compêndios de Calvino sabe que tem alguns pontos positivos. Então, não convém discutir isso, tá? O livre-arbítrio é fato. As Assembleias de Deus têm em sua doutrina, em seu credo, o livre-arbítrio como parte dela. Então, se você é um professor e você tem esse pensamento de que tudo já está escrito, que não tem como mudar, aquelas coisas todas, cuidado com esse pensamento, porque predestinação na Bíblia fala-se de predestinação de um povo. Ou seja, Israel foi predestinado para dali sair o Salvador, tá? Para dali ser a nação que representaria Deus nessa terra. Então, é um povo predestinado para isso. A igreja é um povo, é uma assembleia, né? A palavra igreja vem de eclesia. Nada dessa história de saídos para fora, viu? Pesquise melhor as coisas. Estou falando de semântica, de etimologia. A palavra assembleia vem da palavra grega eclesia, né? Eclésia. Quem inventou de eclésia? Eclesia, que acabou transliterando para a assembleia, como foi o caso da palavra Jesus, que era Jesus. Enfim, você conhece muito bem o que eu estou falando. Se você não conhece, pesquise, mas não se prenda tanto a isso.
Tá? A intenção do objetivo 2, objetivo 2, o tópico 2 da lição, é explicar as consequências do pecado. Então, a predestinação de um povo, por exemplo, a predestinação da igreja. A igreja está predestinada para a salvação, certo? Mas se uma pessoa não faz parte mais da igreja, se um dia ela esteve em comunhão com a igreja e ela decidiu sair, romper este contrato, consequentemente, a promessa da salvação não vai alcançar ela. Tá? É muito simples de entender isso. Então, existe predestinação bíblica? Existe. Mas a predestinação de um povo, a predestinação de Israel para a vinda do Messias, o Salvador, e a predestinação da igreja para a salvação, para ser o povo de Deus. E não a predestinação individual. Se você for entrar por esses assuntos, vai ser um debate, vai passar dos 15 minutos, não é essa a intenção da lição. Então toma cuidado quando vai falar de livre-arbítrio, para não ficar discutindo esse tipo de coisa que não vai trazer nenhuma benesse, tá? Para a sua lição. Fale sobre as consequências do pecado, ou seja, a potencialização do sofrimento, e tudo que acontece com a gente hoje é simplesmente uma consequência da herança deixada por Adão e Eva. Foque nisso, para explicar por que existe tantas coisas chatas, dores, sofrimentos na Terra. Explique. Faça esse link à consequência do pecado, e aí você pode até entrar, dar uma pincelada sobre a questão redentora, que Cristo ele vem com esse objetivo mesmo, de, com seu sangue, nos purificar de todo pecado. O sangue de Cristo não purifica pecado, não tem como pecado ser purificado. Ele purifica a gente, ele nos purifica de todo pecado, tá bom? Então, lembrando só que o primeiro tópico você vai focar em analisar o ser humano como pessoa física, a inteligência e a maravilha de Deus com a pessoa física, o pó da terra, que é a nossa origem, o nosso retorno para lá. E no tópico 2 você vai falar sobre as consequências do pecado. Foque nisso. Enquanto no 3 a gente vai refletir, agora vem um monte de reflexão, sobre as limitações do corpo humano por causa do pecado. Então é muito simples, não tem como você ficar fugindo da lição. Por quê? Porque qual é o nosso alvo? Quando vai finalizar no tópico 3. Por isso que tem que respeitar o tempo certinho, que é para montar a lição com o objetivo real onde ela quer chegar. Onde ela quer chegar? Ela quer chegar na mensagem de esperança de que um dia nosso corpo será transformado num corpo glorioso. Esse é o grande foco da lição. É trazer esperança, motivação, fé genuína nos alunos. Para quê? Para que nós aprendamos a enfrentar a velhice com alegria, não rejeitar a velhice, não ignorar a velhice dos outros, nem ignorar nossa própria velhice. É algo natural que ocorre, mas que um dia não haverá isso mais. Então você tem que trazer uma mensagem de paciência, você tem que aplicar isso na vida das pessoas. Esse é o objetivo da lição, tá bom? Então, estude bem essa questão da parte 3. Eu acho que é a parte que mais exige um estudo para você ensinar é o tópico 3, que é do abatimento à glorificação. Essa parte você vai precisar realmente estudar bem, porque aqui vai entrar em assuntos polêmicos. Você vê aqui, por exemplo, no tópico 1, quando falar da realidade das enfermidades, vai citar o texto onde o apóstolo Paulo recomenda Timóteo a beber um pouco de vinho. Algum aluno vai querer tocar nesse assunto sobre vinho. Você precisa estudar sobre isso. Existe uma diferença entre o tiroche e o jaim. O jaim é o vinho fermentado, que alucinógeno, enquanto o tiroche é o vinho novo. Você tem que fazer essa diferenciação, vai ter que falar sobre dopamina, para você poder explicar por que a gente não bebe. Nós da Assembleia de Deus somos um tipo de cristão que nós não fazemos uso de bebida alcoólica. Há denominações cristãs que fazem uso de bebida alcoólica, mas nós da Assembleia de Deus não fazemos. Então, o tópico 3, ele vai exigir de você muita sabedoria, tá? Então, estude bem, estude logo toda a lição, mas o tópico 3, ele requer uma atenção especial, tá bom? Vai falar sobre transformação. O que é transformação? Repare bem no que é transformação. Transformação é mudar de forma. É uma coisa que está numa forma e vai ser transformada em outra. Então, o nosso corpo, não é que esse corpo aqui
ele vai ser dispensado e Deus vai criar um corpo diferente para nós na era vindoura. Não. É este corpo aqui que será glorificado, será transformado. Então, mesmo uma pessoa que morreu queimada 200 anos atrás, Deus sabe onde está cada partícula. Diziam os cientistas que tudo vai para algum lugar. No meio da ciência existe essa frase muito conhecida, que é uma frase até interessante. Tudo vai para algum lugar. Então, aquelas partículas, aquelas moléculas das cinzas dos nossos irmãos que morreram queimados na época do Império Romano e lançadas ao mar, Deus sabe onde está cada partícula, cada célula, cada grão. Não sei, não sou cientista para usar as expressões ideais para isso, né? Mas Deus sabe onde estão e Deus vai trazer esse corpo e vai ressuscitar este corpo, transformar este corpo, glorificar este corpo. No arrebatamento, nós que não passarmos por este efeito, essa transição do óbito terreno, nós vamos ter este corpo transformado. Então é este corpo aqui, tá? É o seu corpo, vai ser transformado. Foque nisso, porque há pessoas que pensam que não, que vai para o céu um fantasminha e este corpo aqui fica para trás, totalmente ignorado, quando não é isso, tá? Então, no tópico 3, você vai focar sobre a reflexão das limitações humanas, doenças que o corpo sofre, por que Deus permite as doenças. Tudo isso faz parte de um processo herdado de Adão e Eva, consequência do pecado. Deus havia feito um trato com ele e não cumpriu esse trato. A morte, Adão, uma discussão que existe muito, né, nesses temas. Deus falou que Adão morreria se comesse do fruto, e Adão não morre. Né? Adão não morre instantaneamente. Existe uma diferença, tá? Entre morte instantânea e a morte não instantânea. Ele não morre instantaneamente, ele morre espiritualmente, porque ele sofre a separação da ligação. Lembrando que nessa matéria, nesse trimestre, estamos aprendendo sobre isso. O espírito humano é o que faz a conexão com o mundo espiritual. Por isso, quem fica endemoniado, o demônio está alojado no espírito humano. Né? Complicado isso. Enquanto a alma é a sede dos sentimentos e o corpo é o corpo que nós estamos estudando hoje. Isso é um resuminho do que nós estamos a falar. Se você tiver alguma coisa a acrescentar, pode deixar nos comentários aí. Eu estava tentando fazer um vídeo mais curto. Eu pensava em fazer um subsídio mais curtinho, mas não foi possível. Tá? Ficou grande do mesmo jeito. Grande não, né? 17 minutos. Mas se tiver algo a acrescentar, deixa nos comentários, tá bom? Deus abençoe você. Outra dica que eu gosto muito de dar também é você dar ênfase às respostas durante o ensino, dar ênfase ao que vai cair na revisão do conteúdo, nas perguntas frequentes. Né? Então aqui você vê, nós temos 5 perguntas. Como era a vida de Adão e Eva antes da queda? Comente sobre isso. Qual o nome dado ao transtorno mental ligado ao envelhecimento, que é o que eu falei aqui, não do quidute, mas da gerontofobia. Pode falar do quidute também, pesquisa sobre isso. É quidute com K. É uma palavra em inglês misturada kids com adult. É interessante saber sobre isso. Tá? Vai enriquecer o seu primeiro tópico. Qual a relação entre o livre-arbítrio e a responsabilidade humana em relação ao corpo? Por mais que nós tenhamos herdado as consequências do pecado, a responsabilidade da escolha de nossas decisões, do que fazemos com o nosso corpo, ainda vigora. Tá? Então, por isso, é interessante você entrar em assuntos sobre deteriorização do corpo, ter uma boa alimentação, cuidar bem do corpo, não fazer tatuagens. Essas coisinhas é interessante para o segundo tópico. Lembrando que você tem 15 minutos em cada tópico, são 3 tópicos, não fuja. Os objetivos da lição já estão aqui escritos no início, se prenda a eles, tá bom? Para que o aluno entenda que valeu a pena ele pagar pela revista da Escola Bíblica Dominical. Se comprar uma revista da Escola Dominical e não usar, fica achando, mas muitos falam isso, mas tem que ler em casa. E na aula, olha, para isso funcionar, teria que o pastor, durante a semana, avisar isso pro povo, tá? Olha, você que vai vir para a escola dominical, leia bem a revista em casa, estude a revista em casa. E quando você chegar aqui, isso é controverso. Isso é controverso, melhor dizendo. É controverso, tá? Use a lição. Meu conselho para você é esse. Use a lição. O corpo humano também será salvo da redenção? Sim.
Não é um fantasminha que vai viver no céu, é você, corpo, alma e espírito. Espírito, alma e corpo, como diz o texto, tá bom? Um corpo transformado, mas é o seu corpo. É isso. Deus abençoe você. Inscreva-se aí no nosso canal do DoutrinaCast. E qualquer sugestão, qualquer coisa, se você não concorda com o que eu falei aqui, você pode deixar nos comentários aí, tá bom? Deus abençoe e até a próxima lição, próximo subsídio.